Olá pessoal, e como eu prometi para vocês, nós iremos visitar os pontos principais que nos ajudariam a entender a história do cristianismo. E agora nós chegamos aqui na cidade de Bath, na Inglaterra, e essa cidade é uma cidade que foi construída por um imperador romano. E esse imperador teve uma conexão muito grande lá com a história de Israel e, portanto, também com a história do cristianismo. Eu sou a professora Lise e te convido a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. Então você que vem acompanhando aí o nosso canal, você sabe que Pompeu conquistou ali a Judéia depois do Império Grego Macedônio. E a gente falou que ele conquistou para o Império Romano. E isso é verdade de certa forma, porque quando o cristianismo foi estabelecido, Roma já era um império. Porém, nessa época que Pompeu conquistou a Judéia, Roma era uma república. E a história é a seguinte: o poder era compartilhado por três potências, três poderes, era chamado de triunvirato. Primeira pessoa desse triunvirato, embora vou citar em primeiro lugar aqui, não quer dizer que seja uma ordem de poderes aí, porque o poder era de fato compartilhado. Então nós temos aqui Júlio César, e Júlio César você já conhece. Depois de Júlio César, nós tínhamos também Licínio e Pompeu, que é aquele general que conquistou a Judéia. Então eles dominaram aí nessa forma de triunvirato a República Romana. Porém, no ano de 49, há uma quebra no relacionamento entre eles. Júlio César marcha para Roma e toma o poder, estabelecendo assim a ditadura romana. Ele começa a exercer o poder sozinho no ano 49 a.C. Mas o governo dele não vai ser longo. Ele governa até o ano 44 a.C. e ele é assassinado. E entre as pessoas que assassinaram Júlio César, estava inclusive o seu filho, que se chamava Brutus. E daí vem a expressão que nós temos até hoje: até tu, Brutus. E nós chegamos aqui nas banheiras romanas. Essa parte aqui ainda permanece muito semelhante ao tempo que era quando Vespasiano, e eu já vou contar para você um pouquinho sobre Vespasiano, fundou esse lugar. Mas antes disso, vamos voltar lá quando eu falei sobre Júlio César. Então, Júlio César morreu e após a morte dele houve um período de grande tumulto ali em Roma. É uma guerra pelo poder. E apenas 17 anos depois, o seu sucessor, Otaviano, conseguiu assumir o poder em Roma e começar aí a governar. Só para a gente se colocar aqui um pouquinho na história do cristianismo, Júlio César foi aquele que colocou Antípatro no poder. Esse Antípatro é o pai de Herodes. E agora, depois da morte de Otaviano, vai assumir o poder Tibério. Esse Tibério era o governador que estava no poder quando Jesus foi crucificado. E depois de Tibério, nós tivemos o imperador Caio, o imperador Cláudio e chegamos então a Nero. E Nero é uma figura bastante conhecida dos cristãos e da história do cristianismo. Por quê? Porque esse Nero foi aquele que colocou fogo em Roma, ao que tudo indica, e depois acusou os cristãos pelo fogo em Roma. E por causa disso levantou uma perseguição brutal ao cristianismo no governo de Nero. Enquanto isso, vai aí se desenrolando também as situações. E lá na Palestina, lá na Judéia, a situação está complicada. Os judeus agora querem se ver livres de Roma. E lá em Roma estamos com uma complicação porque Nero se suicida e vai levantar aí várias guerras pela sucessão do poder. Nesse período, no ano 69, começa lá na Judéia, lá na Palestina, uma grande revolução que vai dar origem à destruição do Templo de Jerusalém e à dispersão dos judeus no ano 70 d.C. Mas observe que coisa interessante, e agora você vai entender por que nós estamos aqui em Bath. Nessa cidade, quem estava no controle dos exércitos era Vespasiano. Vespasiano era alguém muito influente, era um grande general. E ele consegue chegar aqui em Bath, ele consegue ajudar Roma a conquistar então a Britânia, as Ilhas Britânias, naquela época que hoje é a Inglaterra. E quando a situação lá na Palestina está muito complicada, eles decidem chamar um general experiente para conseguir pôr fim àquela revolução. E eles chamam Vespasiano para sair aqui da Inglaterra, aqui de Bath,
ir lá para a Palestina guerrear e esmagar a revolução dos judeus. E Vespasiano sai então daqui e vai para lá para comandar o exército e esmagar a revolução. Mas quando ele está lá na Palestina, uma coisa muito interessante acontece e eu já vou contar para você o que é. Então a Inglaterra, que havia sido conquistada por Roma no ano 43, estava aqui sendo governada e Vespasiano no controle também da parte do exército. Porém, no ano de 66, eu mencionei ali atrás 69, mas 69 foi o ano da Revolução. Então, no ano de 66, começa lá a revolta na Palestina. E Vespasiano é chamado por causa do seu grande comando, do seu grande poder também e sua expertise militar. Ele sai aqui da Britânia e vai lá para a Palestina esmagar a revolução. Enquanto ele está lá na batalha, chegamos ao ano de 69, onde estourou aquela grande guerra civil em Roma. E Vespasiano é então chamado para assumir o poder em Roma. Ele decide voltar para Roma e ele vai virar agora o próximo imperador. Seu filho Titus continua lá na Palestina e é ele que vence a guerra, queimando o templo de Jerusalém e provocando a grande diáspora do ano 70 depois de Cristo. Então, quando Vespasiano está lá na conquista da Judéia, vai aparecer um outro personagem conhecido nosso, Flávio Josefo. Eu tenho certeza que você, que é um estudante da história do cristianismo, já ouviu falar dele, já leu alguma coisa sobre ele. E Flávio Josefo tinha viajado para Roma alguns anos antes e tinha se admirado com todo aquele esplendor do Império Romano. Ele volta para a Palestina, porém quando ele está na Palestina, ele é coagido, digamos assim, pelos seus compatriotas a participar da Revolução. E ele chega até a liderar uma equipe, um exército contra Roma. E o exército de Flávio Josefo, obviamente, perde. Muitos são massacrados e ele escapa com vida, ele é capturado em vida. E ao que tudo indica, ele deveria ser morto, ele era um líder da revolução contra Roma. Porém, quando ele chega diante de Vespasiano, ele olha para Vespasiano e diz: você será o próximo imperador de Roma. E ele fala aquilo num tom de profecia. E Vespasiano, que nessa altura era um general, fica chocado com aquilo e manda prender Flávio Josefo, mas não matá-lo, porque se cumprisse a profecia dele, ele seria livre. De fato, Vespasiano assume o poder e manda libertar Flávio Josefo. Flávio Josefo passa então a escrever a história do povo judeu para os romanos. E é por isso que nós temos hoje tanto da história do povo judeu registrada nos anais da história. Agora, com Vespasiano no poder, lá em Roma, ele lembra-se também desse lugar, que era um lugar que ele gostava muito. Essa cidade se chamava Aquae Sulis. E ele decide construir então as termais de Bar, os banheiros públicos, e são essas edificações aqui que nós ainda lembramos desse tempo de domínio romano, e vou mostrar para vocês as banheiras públicas que foram construídas desde aquela época. Também se acreditava que essas águas aqui tinham um poder de cura. E Deus, em sua infinita soberania, permitiu que a fé cristã fosse perseguida durante a época de domínio do Império Romano. E nesses 300 anos de perseguição, houveram 10 perseguições oficiais, ou seja, 10 perseguições promovidas pelo Império Romano. Não quer dizer que nos outros tempos não houvesse perseguições, mas essas 10 vezes foram 10 perseguições específicas movidas pelo Império Romano, onde eles saíram à caça dos cristãos. E a primeira grande perseguição ocorreu com Nero. E nós sabemos da crueldade de Nero, sabemos inclusive que ele amarrava os cristãos e deixava esperando para colocar fogo à noite para acender as luzes do seu jardim, fazia tochas humanas. E houve outras perseguições também. A última grande perseguição ocorreu com os imperadores Diocleciano e Galério. E essa foi uma das piores perseguições, porque eles não simplesmente matavam os cristãos. Na verdade, eles ficavam torturando até que aquele cristão viesse a negar a Jesus. E, obviamente, houve alguns que apostataram da fé diante das torturas, mas muitos não apostataram e foram morrendo de forma muito lenta e muito cruel.
Isso tudo começou a mexer demais com o próprio império. Por que essas pessoas estão sendo tão torturadas? E que fé é essa que essas pessoas não desistem mesmo diante de uma tortura tão severa? E nisso aí nós estamos nos aproximando do ano 311 depois de Cristo, onde vai haver o Édito de Milão e a liberdade aos cristãos. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então, se você está gostando dessa história, se você está participando conosco, não esqueça de se registrar no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe aí seus comentários, que isso nos ajuda bastante. Deus abençoe e até a próxima!